Vamos às condições agora, quais são as condições necessárias agora para que esse corpo seja considerado um corpo que está em equilíbrio, né? Então, vamos lá. Olha só, vocês estão vendo aqui essa figura, né? Essa figura eu tenho a força F1, eu tenho a força F2, eu tenho uma força F3, eu tenho uma outra força aqui que eu vou chamar de Fn, que pode ser F4, F5, F6 e F tal. Então, pode ter 1000 forças agindo nessa pequena partícula que está aqui no meio, sofrendo a ação de todas essas forças aqui. Mas o que vai determinar para que esse corpo aqui ele esteja em equilíbrio, tá? No nosso caso, vamos falar aqui em equilíbrio estático, para que esse corpo permaneça parado aqui. Vai ser necessário que a soma de todas as forças, como é que a gente chama a soma de todas as forças? Nós chamamos de força resultante. A soma de todas as forças, ela tem que ser nula ou igual a zero, tá? Então, quando eu somo todas essas forças aqui, elas têm que ser nulas. Então, a força 1 mais a força 2 mais a força 3 mais a força N, ela tem que ser igual a zero. Vamos a um outro caso aqui. Imagina um objeto, imagina que eu tenho aqui uma mesa, essa é a superfície da mesa, e aí eu vou colocar aqui em cima da mesa um objeto em cima da mesa, tá? E aí o que acontece? Vamos analisar esse objeto. Para que esse objeto ele esteja em equilíbrio, né? Ou equilíbrio estático ou parado, é necessário o quê? Que as forças que atuem nesse objeto, ou seja, a soma dessas forças, elas sejam o quê? Nulas. Então, vamos analisar quais são as forças que estão agindo aqui. Para que esse objeto permaneça aqui em cima da mesa, né, não esteja flutuando, é necessário que exista uma força puxando ele para o centro da Terra, que nós vamos chamar de força peso, tá? E ela está apontada para onde? Para baixo. Mas aí a força peso puxa esse objeto. Então, para que esse objeto não afunde na mesa, né, não deforme a mesa, é necessário que exista uma outra força empurrando esse objeto para cima, que nós vamos chamar de força, o quê? Normal, tá? Então, o que vai acontecer? A gente descobriu que se eu pegar a força peso mais a força normal, ela tem que ser nula. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a força peso, ela tem que ser igual à força normal. Por quê? Porque se eu jogar o peso lá para o outro lado, o que vai acontecer? Ele vai para o outro lado sendo negativo. Somando a mesma quantidade vai dar quanto? Vai dar zero. Imagina que a força peso aqui, ela tenha um valor de 10 newtons. E a força normal, ela tem um valor de quanto? 10 newtons. Quando eu pego 10 e subtraio de 10, o que eu vou ter? Eu vou ter 0 newtons. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que a soma das forças vai ser igual a quanto? Igual a zero. Então, eu vou ter um equilíbrio. Nesse caso que eu trabalhei aqui, eu chamei de equilíbrio estático, mas a gente também pode chamar de equilíbrio dinâmico.